Boa noite a todos. Muita paz e muita luz, que a espiritualidade possa nos envolver. Que a mensagem de hoje ela possa nos servir como uma reflexão, para que a gente possa... Não, tá certo. Para que a gente possa, a partir dessa reflexão, ajudar aqueles que necessitam. A nossa mensagem de hoje ela vem mais como um consolo. A gente precisa conhecer, para que a gente possa, com esse conhecer, ajudar a quem está na situação ou a quem já vivenciou a situação. Pesquisando sobre o tema, o aborto na visão espírita, a gente vê muita coisa. São grandes informações bem enriquecedoras, não é? Pela necessidade que se tem de divulgação dentro da doutrina do assunto. E aí, nessa pesquisa, eu me deparei com um depoimento que me chamou muita atenção. E eu queria iniciar com a leitura. Diz assim: eu quis abortar meu filho. Eu tinha 17 anos. E eu não queria esse filho naquele momento. Implorei ao pai do meu filho que comprasse aquele remédio abortivo para eu tomar. E depois de muita recusa, ele comprou. Mas nesse dia pela manhã, eu lendo um jornal, vi a matéria que mostrava o que acontecia com o feto, se no caso não conseguir abortar. Fiquei chocada. Pela tarde, ele me levou os comprimidos abortivos, mas não usei na hora. À noite, fui assistir TV e também falava sobre aborto. Entendi isso como um aviso de Deus para eu não matar o meu bebê. Hoje, ele tem 23 anos e é o meu maior orgulho. Quando penso que quis abortar ele, meu coração dói demais. E já pedi perdão a Deus 1 milhão de vezes. Não saberia viver sem meu filho. E o pai do meu filho é o meu marido hoje. E tivemos mais 2 filhos lindos. Não abortem. Hoje pode parecer muito difícil, mas tudo se ajeita. Filho é presente de Deus. Quando eu li essa mensagem, ela estava como um depoimento abaixo de uma das belas cartas de Fátima, psicografada por Fernando Bem. E aí, essa mensagem me chamou a atenção, porque como existe chamar de Maria, que teve essa vontade, veio as inspirações para não cumprir o ato. Existe também muitas outras que não vão conseguir interpretar essas inspirações e vão agir com a prática do ato. E aí, Fernando Bem, ele traz uma mensagem também muito bonita, que eu queria colocar aqui em seguida. Eu não sei se o vídeo... para que a gente possa também fazer uma reflexão sobre. Faltando o cabo, né? Pode. Então, enquanto não dá certo ali... Lembro também de uma situação vivenciada em 1990. Essa situação, ela aconteceu com uma senhora, mãe de 4 filhos, grávida do 5º filho.
E aí, quando chegou para o já chegando para o quarto mês, ela começa a apresentar problemas na gravidez. E aí, quando ela procura um médico, é realizado todos os exames e o médico dá como alternativa para ela, porque ela poderia correr risco de vida, a opção do aborto. Ou ela assinaria os termos para o aborto acontecer naquele mesmo momento. E aí essa senhora ela fica perplexa com a situação e diz que não, de primeira linha eu não aceito. Quando chama o pai, que conta toda a situação que ela correria o risco de vida, ele fica meio balanceado, mas acaba concordando. Seria interessante tirar, pelo fato de que já existem 4 filhos. Então, o 5º poderia ser abortado, por decisão do médico também. E aí a mãe, vendo a situação, ela pergunta ao médico se não tinha outra solução. E o médico: vamos fazer uma tentativa. Você vai ter que passar um bom tempo da sua vida, durante uns 2 meses ou mais, onde você vai ter que se dispor simplesmente a ficar deitada. E o que você vai fazer é só levantar para tomar um banho, todas as suas refeições elas vão ter que ser na cama. E as suas pernas elas têm que ficar um pouco elevadas. E assim essa senhora fez. Até então a criança não tinha dado nenhum sinal de vida. Com 15 dias desse processo, a criança começa a se mexer. E ela consegue fazer o processo por 2 meses. Enfim, resumindo, ela não optou pelo aborto. Ela fez o que tinha que ser feito para ela, como pensamento para o momento. E com isso, hoje, a gente tem na família uma pessoa com 27 anos, que é um orgulho para aquele que, de certa forma, optou por não realização do ato. O vídeo. Bom, o vídeo traz uma psicografia muito interessante. Pode ser que dê certo para o final. Porque ele vai relatar de todo o sofrimento, de toda a vontade de um espírito em fazer parte da vida dessa mãe. E ter tido a oportunidade de ela não ter aceitado. Então ele pede muito que ela possa deixá-la viver, porque compreende que todo o sofrimento que ela tem passado pelo ato praticado, às vezes vê ela tão bela por fora, mas por dentro vê ela tão apagada, tão sofrida pela ação praticada. E aí ele acaba pedindo mais uma chance, que gostaria de vê-la feliz, gostaria de vê-la bem, gostaria que ela desse a oportunidade para que ela pudesse viver, para que ela pudesse fazê-la também feliz. E essa ação, essa psicografia, ela nos mostra como reflexão o quanto que a doutrina espírita ela pode contribuir na divulgação dessas não ações e que o quanto ela também pode contribuir esclarecendo para aqueles que um dia chegaram a praticar a existência do consolo, porque a gente também não pode atuar como julgamento, né? Quem já praticou ou quem já pensa, ou em todas as situações. Deu certo agora? Tem certeza? Fazem 3 anos que desencarnei por quem amava. E eu vim lhe pedir algo. Mãe, me deixa viver.
talvez presa à matéria mais densa, não se lembre de nossos encontros aqui no mundo espiritual, onde conversamos durante muito tempo, planejando o nosso convívio na nova encarnação que teria, tratando de todos os pormenores, de tudo que poderíamos viver juntos. Me lembro do meu desejo de cuidar de você, de vir ao mundo para que você, minha mãe, ao cuidar de mim, esquecesse de seus vícios, suas preocupações pequenas, sua necessidade de pensar só em você. Lembro que queria ardentemente te ver após o meu nascimento, sorrindo comigo ao me ver sorrir pela primeira vez, do desejo do fundo do meu coração de sentir tuas mãos me acariciando, e ao sentir todo o meu amor por você, você sentisse mais vontade de levar uma vida focada na moral cristã e reta em princípios mais dignos. Ainda guardo na minha memória o que te falei. Mãe, me deixa cuidar de você, porque nenhum dinheiro no mundo, nenhuma posição social, nenhuma ilusória liberdade valeria o fato de estarmos separados. Me aceita, mãe. E você, minha rainha, com os olhos cheios de lágrimas, me olhou e disse: meu filho, eu te amo, e nada vai mudar isso. Hoje, sentindo o seu desejo, porque estou vivo e sinto tudo o que fazes aqui dentro, eu lhe imploro: mãe, não faça isso comigo. Por favor, me deixa viver. Prometo ficar do seu lado sempre, lhe ouvir com atenção seus ensinamentos. Vou ser um menino obediente, uma menina amorosa. Vou te encher de beijos e carinhos e aprender tudo que de tua boca sair, tudo que teu exemplo transparecer. Prometo te proteger quando a idade chegar e estiveres velhinha. Vou te levar junto comigo para onde eu for, e você voltará a ser criança. Com a idade avançada, eu vou te amar e zelar até o fim de sua vida física. Mãe, não faça isso comigo. Por favor, me deixa viver. Escuto o som de vozes na sala. Acho que são amigas suas trazendo remédio assassino. E entre o vozerio e os comentários, sinto seu coração acelerar. Sabes que não é o certo a fazer. Deus usa sua consciência para dizer as coisas, para direcionar você para o bom caminho. E eu, me sentindo sozinho, sozinha e desamparado aqui dentro, lhe peço humildemente: mãe, não faça isso comigo. Por favor, me deixa viver. Mas meus apelos não foram suficientes, e bebeste o cálice da minha dor. Em pouco tempo morri e voltei aos farrapos para o mundo espiritual. Passei 2 anos em recuperação, até ter meu perispírito devidamente normalizado. Eu te perdoo, porque eu te amo, mãe querida, e ao te ver neste instante, te percebo linda por fora, mas morta por dentro. Me pergunto, se me deixasse viver ao teu lado, será que não estarias com aparência fadigada, mas viva e completa por dentro? Deus nos permitiu uma nova oportunidade. Deus é bom e aceita que tentemos de novo. E por te ver tão culpada, sozinha e desolada, eu te peço mais uma vez: mãe, me deixa viver. Bom, essa psicografia é de um espírito chamado Sheila, e ela
encarnou pela última vez como enfermeira na Alemanha. E aí, a mensagem que Fernando também fala é que ela deixa um alerta para as mais de 850 mil mulheres que, no Brasil, por ano, elas cometem, pela ação clandestinamente também, o aborto. Aproximadamente esse número. Porque, na verdade, os números eles não são declarados nesse sentido com exatidão. E aí, quando a gente vai para a análise do que a reflexão do que a doutrina espírita ela nos mostra, recorrendo ao Livro dos Espíritos, porque lá também fala desse assunto, e aí na questão 344, é perguntado, Allan Kardec pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? Porque existe um questionamento. Será que com 1 mês, 2 semanas, 3 semanas que ocorreu a fecundação, não tem vida? Será que tem existência de vida? Então, se o aborto ele for ocasionado nesse período, não vai ter problema. Porque é um aglomerado de células. Tem vida ou não tem? Como é que é essa situação? E aí, Allan Kardec pergunta, e os espíritos respondem. A união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Então eles falam que essa união ela começa logo na concepção. E o que seria, só que é como um fio que vai se ligando. O espírito designado para aquele corpo, ele vai se ligando no momento da concepção. Só que ainda existe fragilidades nessa ligação, porque ela vai ser concluída após o nascimento. E o que é essa concepção? A gente sabe que a mulher ela tem um período, um ciclo menstrual. E cada ciclo menstrual ela tem uma preparação para a formação de ovócitos, que são o que ela pode liberar, que pode ser fecundado pelo espermatozoide. Ocorrendo essa fecundação, tem que acontecer um processo que a gente chama de nidação. O que seria essa nidação? Seria o implante deste óvulo, que foi fecundado por um espermatozoide, que ocorreu a fusão de todo o material genético daqueles dois e que ele se implanta no útero. Então, no momento dessa nidação que acontece, essa gestação, ela tem todo o seu processo de desenvolvimento. Porque o útero ele acabou se preparando para receber esse ser. Então, existe uma ligação. Não é só um aglomerado de células, como se pensam, de 8, de 32, enfim, um aglomerado de células. Existe uma ligação. Já existe uma vida. E essa vida ela passa a ser desenvolvida com toda a nutrição, com todo o processo em que a mãe também vai se dispondo àquilo ali. E aí, na questão 345, Allan Kardec pergunta: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? E aí eles respondem: a união é definitiva, no sentido em que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, como os laços que o prendem são mais frágeis, fácil de romper,
podem ser rompidos pela vontade do Espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criação não vinga, a criança não vinga. Aí a gente vê um relato do que pode ser o que a gente tem como designação do aborto espontâneo, que a família deseja, que os pais estão ali, que a mãe quer aquele ser na família, mas aí ele acaba não vingando. Então, existe possibilidades de que essa ligação, ela por ser frágil ainda, ela possa ser rompida, dependendo da vontade do Espírito, que também pode recuar pela sua missão. Ou, quem sabe, pela necessidade que ele teria só daquele tempo ali, daquele amor que vai ser desprendido para ele. E aí, para a gente falar um pouquinho do que seriam essas consequências materiais e espirituais também, a gente vai para a questão 880, quando é perguntado qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E aí os espíritos respondem que é o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seus semelhantes, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. A gente percebe aí que o primeiro de todos os direitos do homem será o de viver. E o ato do aborto, ele tira esse direito. Ele tira essa possibilidade do ser reencarnante cumprir a sua missão, cumprir o que estava destinado. Mas também a gente não pode julgar por aqueles que chegaram a praticar. Mas é interessante a gente conhecer o que pode nos acontecer perante ao ato e o que podemos fazer para consolar aqueles que passaram por isso. E aí eu fui mais uma vez para o Livro dos Espíritos, por curiosidade também, para ver se lá tinha ponto sobre esse assunto. E na questão 357, ele pergunta: quais são para o espírito as consequências do aborto? Uma existência nula e a recomeçar. Ou seja, é uma tentativa frustrante, é uma tentativa que pode trazer para esse espírito danos quando ele deseja vir ter o processo reencarnatório e ele não consegue. E ele tem que recomeçar tudo de novo. Eu li um livro, A Espiritualidade e os Bebês, e nesse livro relata o quanto que é doloroso para o espírito quando ele faz toda uma preparação para o processo reencarnatório e ele não é aceito. E ocorre uma situação de um aborto onde a mãe não quer aquele filho. E aí é relatado nesse livro que muitas vezes eles têm passado, são espíritos que eles têm passado por um processo de reforma para enfrentar uma nova reencarnação. E quando eles se deparam com essa reencarnação frustrada, eles acabam sofrendo muito mais tempo vão ter que passar para poder eles se recuperarem daquela situação. E o trabalho que a espiritualidade também tem para que esses que chegaram a passar por essa situação não tornem obsessores daquele que acabou praticando o ato. Então, quando a gente vai ver nos pontos minuciosos de quão complexo, de quão triste e de quão, não diria covarde, porque a ação de quem faz, tendo conhecimento, é uma situação. Não tendo conhecimento daquela prática, daquele ato que está fazendo, também passa a ser outra situação. E também não podemos dizer de que quem já fez ou quem faz o ato, quem pratica o ato, todos os envolvidos no processo,
eles acabam tendo que arcar com as consequências da ação. Então, assim, é um ato muito complexo para a vida, para o desenvolvimento daquele espírito, porque até ele se reconstituir de toda a ação, de toda a frustração sofrida, é muito doloroso. Na questão 358, é perguntado se o aborto provocado é um crime, qual que seja a época da concepção. O aborto provocado é um crime? Ou seja, em qualquer que seja a época da concepção, eles respondem: há sempre crime quando transgrides a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Então, as leis, elas consideram também um crime, só que espiritualmente a gente percebe que vai além do que você dizer que é só um crime. Porque o espírito, ele tem a necessidade da reencarnação. E essa necessidade, o desejo daqueles que têm de se aprimorar, né, a nova chance de estar no mundo, de ter a oportunidade da vida, ela acaba sendo para nós que tivemos essa oportunidade, é algo maravilhoso, é algo grandioso até. E aquele que está tendo a oportunidade e que, de certa forma, lhe é tirada por diversas circunstâncias, mais doloroso é ainda. Então, não deixa de ser um crime. E a gente tenta a justificativa para essas ações. Agora, uma coisa que não nos cabe é julgar a prática. Mas podemos trabalhar pontos no nosso próprio dia a dia, na nossa própria família, nos nossos próprios amigos, os esclarecimentos do quão isso é prejudicial para a vida, o desenvolvimento desse ser. Interessante que perguntaram a Chico Xavier qual era a opinião dele com relação ao aborto, a ocasionar o aborto. E aí ele respondeu que era tão feliz pela oportunidade que a mãe dele, mesmo tendo já tantos filhos, deu para ele. Ele se sentia maravilhado pela oportunidade que ele tinha tido de reencarnar. E aí ele fez a seguinte indagação: e se fosse eu o abortado? Teríamos tido a oportunidade de vivenciar todo o processo de acolhimento, de amor, de dedicação, de ensinamento que ele deixou? Então é interessante que a gente possa levar a mensagem de esclarecimento de que é um crime. Mas ao mesmo tempo da mensagem de esclarecimento, de violação que a gente faz a uma lei divina que é a vida, a gente também leva o consolo. Porque não adianta só eu dizer que aquele que está praticando é o culpado, é uma pessoa que não tem Deus, é uma pessoa que não tem amor. Por que fez? Tinha como criar? Ninguém sabe as circunstâncias de quem estava um ser, como estava o espírito desse ser quando se toma uma decisão dessas. E ninguém sabe, que não passou, como se encontra esse ser também. E aí é que entra a nossa ação enquanto conhecedor dos danos que isso pode ocasionar, para levantar aquele que um dia chegou a fazer a prática. Porque é aí que entra a nossa missão enquanto irmão, enquanto cristão, de acolher
e mostrar para essas pessoas que Deus, que o Cristo, ele sempre dá novas chances. Que o amor que Jesus, ele desprende para conosco é sempre as novas chances. E que, por mais bárbaros que sejam a prática do ato, existe oportunidades, ainda em vida, de se reverter a culpa, de se reverter o remorso, de se reverter a depressão ocasionada, de se reverter a não possibilidade de ter mais um filho. Tudo isso pode ser revertido quando se busca a prática do amor, da caridade, da acolhida para aqueles que desejam praticar, da acolhida, do aconselhamento para aqueles que desejam. Então a gente tem a oportunidade de ter essa chance. E aí, quando a gente vai para as leis, para o que é proposto enquanto sociedade no Brasil, a gente tem a permissão para salvar a vida da mãe, quando a gravidez é resultado de um estupro e nos casos de anencefalia. Todas essas situações, elas trazem questionamentos também. E aí, recorrendo mais uma vez ao Livro dos Espíritos, para ver o que poderia ser dito pela doutrina com relação aos casos de anencefalia. O que seria essa anencefalia? É uma má formação que vai sendo desenvolvida no cérebro. Ou seja, o feto ele vai se formando sem isso, é uma má formação que aconteceu no tubo neural logo no início do desenvolvimento, e ele vai se formando sem a cobertura, a parte de cima do crânio. E aí o nosso crânio, o nosso cérebro, a massa cefálica, ela tem uma cobertura de umas 3 coberturas, podemos dizer, chamada de meninges. Então, são membranas que vão estar cobrindo, protegendo essa estruturação do cérebro. E esses bebês que vão se desenvolvendo com essa má formação, é entendido pela ciência médica que eles não vão ter muito tempo de vida. Mas o interessante é que muitos deles, eles não vão ter como ter aquele desenvolvimento do que está relacionado para o funcionamento do cérebro, como, por exemplo, a inteligência, como, por exemplo, o desenvolvimento intelectual. Ou seja, ele seria um ser vegetativo. Por quê? Porque alguns órgãos dele ainda vai conseguir funcionar, como, por exemplo, a respiração, o coração. Algumas estruturas deles que está relacionado a outra parte, que é o tronco cefálico, podem funcionar. E aí vem um questionamento com essa pergunta: como é que ele trata? Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Não são palavras que vão denegrir, não. Cretinos e idiotas, nesse termo aí, são 2 palavras que elas são utilizadas até mesmo na psiquiatria, no caso idiotas, porque tem um termo idiotia, que seria quando aquele ser ele tem um retardo mental. Então, as faculdades que o cérebro iria trabalhar, ele não consegue realizar. Aí, olha a resposta. Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. O que ele quer dizer com isso? Que o espírito, ele teve a possibilidade de passar por aquela experiência, embora
sendo colocado que os bebês que apresentam a anencefalia, eles podem morrer depois do nascimento. Se a mãe optar por levar a gravidez, eles podem ter a morte. Aí, nessas situações, a mãe também tem escolha. Ela pode optar por praticar o aborto ou ela pode optar por não. Mas sendo trabalhado nela também a possibilidade desse ser ele não sobreviver por muito tempo. Então, o Brasil ele tem como lei. E aí a doutrina espírita ela nos deixa o ensinamento de que esses seres que passam por esse processo, os espíritos que vêm com essas situações, com essas faculdades dessa maneira, são pontos que eles necessitam passar. E a gente não consegue compreender a profundidade de que é isso. Né? E a gente acha que, muitas vezes, deletar a vida daquele ser, está sendo a solução para o problema. A solução, porque ele vem com defeito para a sociedade, seria melhor para a família ou para a mãe. Ele seria melhor ser impedido ali o processo de gestação. Vendo como na parte, né, toda a literatura espírita a gente tem pontos que falam sobre o aborto, porque chamou muita atenção, porque existem muitos livros que falam sobre esse tema, vida e sexo. Emmanuel fala: admitimos que seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos fornecedores das moléstias de etiologia obscura e da obsessão catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Etiologia é a questão do estudo das doenças que vão aparecendo. Doenças essas que podem ser frutos desses atos. E as patologias também, que são doenças que vai se desenvolvendo, né? O que a gente tem aí como desvio anatômico, fisiológico, ou seja, uma doença que vai se desenvolvendo nesse ser a partir do momento desse ato praticado. Quando a gente parte para analisar as consequências físicas desse ato, a gente percebe que são muitas, e é descrito muitas. Mães que, por não conseguirem mais ter filhos, mães que vão desenvolvendo o processo de esterilidade, mães que vão desenvolvendo aí problemas de saúde, câncer de mama, que são pontos do que é desenvolvido, tem pesquisas comprovando isso. A questão das gravidez ectópicas, que é um tipo de gravidez que não vai acontecer no útero, que ela vai acontecer num local chamado de trompas, mas não tem como se desenvolver mais. A impossibilidade que essas mães acabam tendo de dar continuidade, de terem um filho quando desejam. E aí, para finalizar, a última pergunta era: se a violência já foi cometida, o que pode ser feito? Que mensagem nós, que sabemos que o ato ele é cruel, mas ele já foi praticado. E quem optou pela prática vive em situações de culpa, de remorso extremo. O que fazer? E aí nada melhor do que a gente dizer, porque aqui presente a gente pode ter muitos daqueles que desencarnaram por essa ação. E nada melhor do que a gente deixar a mensagem de que aqueles que fizeram, eles podem sim reverter. A oração, ela é um ato que pode sim. Pedir a Deus por aquele filho, por aquela filha que ele acabou impensado, tendo a atitude de lhe negar a vida, o desenvolvimento do lado. Pode abrir o coração para ajudar aquelas mães que
estão tentando fazer o mesmo processo, mostrando que a ação ela vai prejudicar a vida sua e de quem se está tirando. Pode ser trabalhado para as crianças que não têm um lar, que alguém teve a condição de ter, não optou pelo ato do aborto, mas que não tem condição de educar, que não tem condição de trabalhar, de viver com eles. O consolo para esses seres que se envolveram no ato é mostrar que Jesus, ele sempre dá a segunda chance. E a segunda chance ela vem com a prática da caridade e com a prática do amor. E nós, enquanto seres que também estamos no mesmo barco, na terrinha, para o processo de evolução, não podemos jamais ficar de braços cruzados diante as situações que a gente vê de legalização para esse ato. E não podemos também ficar de braços cruzados diante aos amigos, aos companheiros que a gente percebe que desejam ou que não têm o conhecimento pela prática do ato. Então, dentro da doutrina espírita, ela nos mostra que a gente está prejudicando um ser, de que a gente está deixando de dar a oportunidade àquele espírito de viver todo o seu plano, todo o seu processo encarnatório. E que nós podemos contribuir para que aqueles que se encontram em situações extremas de remorso pela prática, mostrar-lhes que a vida continua, que não é a culpa que vai lhe fazer desenvolver, mas a prática do amor, a prática da caridade, a prática do bem. Obrigada. Senhor Jesus, viemos te agradecer pela oportunidade de deixar esta mensagem. Sabemos, Senhor, que os nossos irmãos desencarnados que passaram pelo ato do aborto possam desenvolver, Pai, a prática do perdão, possam desenvolver, Pai, a prática do amor por aqueles que numa atitude impensada, que numa atitude de desespero, que numa atitude de não acolhimento, se sentiram obrigados ao ato de abortar uma vida. Te pedimos, Pai, que essa mensagem ela toque os nossos corações e ela nos motive a divulgar os ensinamentos do Cristo diante a doutrina espírita, do quanto é valioso a vida, do quanto a oportunidade da reencarnação ela é necessária, do quanto a oportunidade de evoluirmos, de desenvolvermos as nossas faculdades do amor, da caridade, do perdão,
é importante para o nosso ser. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de divulgar os teus ensinamentos. Pedimos a ação dos bons espíritos que visitem os lares de todas aquelas mães que um dia, por ação de desespero, chegaram à prática deste ato. Acolhe-as, Senhor, com o teu amor, com a tua caridade, com o teu perdão. Obrigada, espiritualidade da casa, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, de recebermos a tão valiosa energia emanada neste ambiente, que possamos aproveitar todos os ensinamentos a nós desprendido e que a paz interior ela possa reinar em nosso ser. Que assim seja.